Não adianta agora apontar um ou outro. Antes eram os melhores do mundo, agora são os piores, não somos. Somos homens, acordamos, trabalhamos, fomos dignos. Igual eu te falei, tá na hora de separar os homens da criança. Vamos dar o máximo pelo Botafogo. A gente vai lutar até o final. Tentando ali colocar para cima um ao outro, né? Porque são eles que vieram até agora e trouxeram o Botafogo nessa situação, e são eles que vão colocar novamente no trilho para buscar essa conquista. Pelo Brasileirão, a equipe do Botafogo perdeu mais uma, e agora ver os adversários chegando de forma perigosa. A verdade é que a equipe vive o seu pior momento dentro do campeonato. Vale lembrar que nos últimos 10 jogos, a equipe obteve 6 derrotas e 2 empates, o que dizimaram a larga vantagem de 13 pontos no topo. Sobre essa grande queda de rendimento, o zagueiro Felipe Sampaio deu uma declaração forte sobre o atual momento da equipe. Tem que fazer melhor, mas aquele jogo já passou. Assim como você lembra aquele que a gente perdeu, muitas vezes as pessoas esquecem daquele monte que a gente ganhou e foi muito superior também. Teve um momento difícil, mas os homens se diferenciam das crianças nesses momentos que precisa se assumir. É humildade quando a gente foi melhor, e a humildade para assumir que é um momento menos positivo, e a gente vai lutar até o final. E como ganhar fôlego agora nessa reta final? Trabalhar a cabeça, o mental, porque o torcedor está preocupado. Será que a valor psicológico, que esse último jogo contra o Palmeiras principalmente, eu acho que muitos torcedores ficaram anestesiados. Aí vem um clássico na sequência e mais uma derrota. O que falar nesse momento para eles? Falar pro torcedor que, da mesma forma que a gente superou aquele início de campeonato muito ruim, onde todo mundo nos colocou para baixo, a gente tirou força de dentro do vestiário e deu a volta por cima. E são os mesmos jogadores. Não adianta agora apontar um ou outro. Antes eram os melhores do mundo, agora são os piores, não somos. Somos homens, acordamos, trabalhamos, fomos dignos. Hoje o Vasco venceu, parabéns a eles. Daqui 2 dias já tem outro jogo e, igual eu te falei, tá na hora de separar os homens da criança. Vamos dar o máximo pelo Botafogo. E outra, foram mesmo esses mesmos jogadores que perderam hoje, perderam pro Palmeiras, que colocou o time brigando pelo título. Então, com muita humildade e respeito, obrigado por todos que estão nos apoiando, e não desconfie que a gente vai lutar até o final. Em termos de tabela, assim, né? Porque o Botafogo teve uma gordura muito grande por muito tempo. E agora ver o Palmeiras encostar ali, o quanto que isso traz, de certa forma, uma pressão pela vitória, que vocês não tiveram quase o campeonato inteiro essa pressão. Pressão? Poucos dias atrás minha filha estava na UTI, eu acho que essa era a maior pressão, onde ela ficou 11 dias. A gente tem prazer e satisfação para vir lutar, para vir trabalhar. Hoje, em outros momentos, um chute daquele bati e sair, entrou, mérito deles, jogam pela vida, a gente também. Eu acho que a maior pressão é quem está no hospital, a gente tem que dar mais, trabalhar e se assumir. Obrigada. Se observarmos melhor a tabela do Brasileirão, poderemos observar que Bragantino e Botafogo somam os mesmos números de partidas. As equipes se enfrentarão em breve, numa partida bastante decisiva para as pretensões de ambas as equipes. Deixa aí nos comentários, quem será campeão do Brasileirão 2023? Sobre o atual momento técnico do Botafogo, seu treinador Lúcio Flávio falou o seguinte: a partir do momento que você não consegue ganhar, automaticamente você acaba ficando estagnado. Nós sabíamos das partidas que nós teríamos nessa reta final, os jogos complicados que seriam, e os adversários obviamente também correndo atrás, de algo que ao longo dessa trajetória o Botafogo conseguiu impor uma distância boa, uma distância muito interessante na competição, e que agora nessas últimas rodadas nós acabamos perdendo essa gordura. É um momento que ninguém está satisfeito, os jogadores nenhum satisfeito, nós como clube também não estamos, e entendemos que do jogo agora que nós teremos contra o Grêmio na próxima quinta em diante, nós não podemos mais cometer os erros que nós acabamos cometendo nesses últimos jogos. Assim, a questão física, no jogo contra o Palmeiras nós tivemos um jogador a menos, tivemos que nos desgastar mais, com um jogador a menos que nós tínhamos numa situação final de jogo. E hoje, assim, pelo menos em razão das alterações, e nós sabíamos que corríamos o risco de ter 3 jogadores que há muito tempo não jogavam, e esses sim sentiriam mais. Agora os outros estão
caminhando para uma reta final, né? Tem jogadores aí que atuaram mais de 50 jogos no ano e é por isso que há uma necessidade de nós estarmos também fazendo as alterações, né? Eu acredito assim, com exceção ali dos jogadores que estavam, né, há mais tempo, né? E vou citar aqui Sampaio, Danilo, os demais acabaram, né, dentro do possível, terminando como acho que muitas equipes acabam, né? Buscando ter uma entrega. Óbvio que a partir do momento que você está buscando um resultado, por vezes você se atira mais e acaba permitindo ao adversário muitas vezes te contra-atacar, transitar em cima do teu jogo e por vezes, né, parece que é uma queda de rendimento, mas isso acaba acontecendo não apenas com o Botafogo no jogo de hoje. Se você perceber, a maioria dos jogos tem ocorrido isso, até pela situação já de ser reta final de ano, desgaste em todos os aspectos, cada um buscando um objetivo, e nós precisamos, como eu falei, né, recuperar toda a condição dos jogadores para nós estarmos em condições de sermos melhores na questão de competirmos e estar buscando, né, novamente essa situação em termos de vitória. Bom, vou falar primeiro do torcedor, né, já que você começou falando do torcedor. O torcedor, por muitas rodadas, ele saiu sorrindo, né, porque o time venceu, muitos choraram até mesmo de alegria, e hoje, óbvio que em razão de mais uma derrota, ninguém vai sair daqui do estádio, né, satisfeito. Os jogadores também não saíram, né, satisfeitos, e todos são cientes dessa necessidade urgente, né, de mudança. E em relação a confiar, após o jogo ali, o que chamou muita atenção no vestiário foi justamente essa questão, né, dos jogadores tentando ali colocar para cima um ao outro, né? Porque são eles que vieram até agora e trouxeram o Botafogo nessa situação, e são eles que vão colocar novamente no trilho para buscar essa conquista. Nós que estamos aqui, nós confiamos e muito, porque nós sabemos do potencial do nosso grupo, do nosso elenco, apesar de toda essa situação agora em termos de resultados. Mas nós temos aí mais 7 jogos pela frente e nós acreditamos muito que o nosso grupo ele tem totais condições de buscar esse objetivo, e nós vamos correr atrás sem dúvida nenhuma.